Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Adriano Santos e vocês estão no canal TD Rocks. Muito bem, estamos começando a terceira aula do nosso tutorial estilo overview, como eu venho falando aí nas últimas aulas. E nessa terceira videoaula, como eu falei, mencionei na primeira aula, eu dedico totalmente aos iniciantes. Então, se você tem algum conhecimento, se já trabalhou com Delphi, se já trabalha, se já usa o Delphi no seu dia a dia, essa aula não é para você. Essa aula é para você que não conhece nada de Delphi e quer ter um primeiro contato com a ferramenta, ok? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, obviamente, numa aula de 20 minutos, a gente não consegue passar todos os fundamentos da linguagem Delphi, né? Assim como qualquer outra linguagem, a gente não consegue fazer uso de todos os recursos da ferramenta, mas a gente vai ver aqui os principais fundamentos, né, para que você comece a ver alguma coisa de Delphi, né, iniciar na linguagem Delphi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui meu PowerPoint, eu já estou com o Delphi aberto aqui, e o que a gente vai ver hoje são condicionais, loops, né, os famosos laços, né, laço for, laço while, e também as declarações de variáveis e constantes, perfeito? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, né? O que é o Delphi, como que ele funciona, qual que é a linguagem que é utilizada. Então aí a gente parte para a prática e vê alguma coisa aí no próprio aplicativo Delphi, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então para contextualizar vocês na parte teórica, eu vou abrir novamente o PowerPoint, que eu quero mostrar um slide aqui, começando por condicionais, né? Qualquer linguagem de programação que você vai trabalhar, você tem aí condicionais, loops, variáveis, constantes e assim por diante, né? Eu vou começar aqui com condicionais. Então, se você é iniciante, provavelmente você já estudou alguma coisa, já leu alguma coisa, talvez na faculdade, no colégio técnico, não sei. Mas, vamos lá. Nós temos basicamente duas formas de fazer condicionais, né? Que são aquelas expressões onde eu testo alguma coisa para então fazer algum desvio dentro da aplicação, dentro do software. Eu tenho aqui as opções C, né, o if, em inglês, né, sempre em inglês, o if e a expressão case. Então essas duas expressões eu posso utilizar como condicionais. Então eu posso fazer um if, condição, se essa condição for verdadeira, né, booleana, então eu executo um comando, se ela for falsa, eu posso executar um outro comando, ok? Mesma coisa acontece com case, de uma maneira um pouquinho diferente. Então a gente vai ver a diferença das duas opções e como aplicar isso na prática, perfeito? Então vamos lá, vamos voltar para o Delphi. Vou criar aqui uma aplicação nova, VSL Forms Application Delphi. Beleza. Aí eu vou criar aqui, ó, vou colocar um label, só para a gente poder dar um nome, né, de um objeto qualquer. Vou colocar um spin edit, nós já vamos entender o que é. Vou colocar aqui também dois buttons, né? Aqui, ó, localizei aqui o meu componente button. Se eu quiser colocar dois componentes ao mesmo tempo, né? Em vez de eu ter que clicar aqui uma vez, clicar no formulário, depois clicar mais uma vez, colocar no formulário, eu aperto o Shift, clico em cima do componente que eu quero, ele vai ficar contornado aqui, né? Então eu só clico lá no Form agora, duas vezes, ele vai adicionar. Se eu clicar uma terceira vez, ele vai colocar um terceiro botão, evidentemente, né? Então eu venho aqui na setinha, clico novamente, ele desativa esse recurso. Tá? Então aí eu posso clicar livremente, normalmente aqui. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui, o primeiro vai ser um if, né? E o segundo vai ser um C. Vou colocar mais um label, que eu quero uma resposta aqui nesse label. Então eu vou primeiro dar nomes aos burros, né? A gente costuma dar nomes aos bois, né? Na verdade. Não é nem dar nome aos burros, a expressão é diferente. Então eu vou colocar aqui, ó. O caption vai ser digite sua idade. O label, eu não vou colocar nome nele, porque eu não vou precisar interagir com esse label em tempo de execução, né? Não preciso nenhuma interação com ele, mas esse daqui eu preciso. Então eu vou colocar aqui resposta, e no name dele, ó, eu vou colocar LBL, vou colocar a opção LBL resultado, tá? Beleza. O nosso botão aqui, ó, eu vou colocar o caption dele, né? Como if. E o segundo botão eu vou colocar como case. Ótimo.
Esse SpinEdit, eu vou colocar um nome para ele. Então, a propriedade name aqui, eu vou colocar SPE de SpinEdit, né? Idade. Então, o que eu quero fazer com essa brincadeira aqui? Eu quero que toda vez que eu digitar uma idade aqui e tocar em cima de if, né, ele verifica para mim, old case, né, verifica para mim se ele é maior de 18 anos, tem 18 anos ou mais, e aí mostra a resposta aqui, você é maior que 18 anos ou menor que 18 anos. Então é uma expressão bem simples, só para a gente poder entender como é que funciona esse mecanismo da linguagem, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou clicar duas vezes aqui, ó, tem duas formas de eu ativar aqui um evento no nosso botão. Ou eu clico duas vezes, ou eu venho aqui em eventos, escolho qual que é o evento que eu quero e dou 2 cliques, ok? Todo componente no Delphi ele tem um evento que é default, então se eu vier aqui dar 2 cliques, na verdade ele vai ativar diretamente aqui o onClick desse botão, perfeito? Então olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar uma variável local aqui nesse procedimento. Como é que eu declaro variáveis? E por que eu declaro variáveis? No Delphi, né, o Delphi ele é altamente tipado, ou seja, todas as minhas variáveis eu preciso colocar um tipo para ela, dar um tipo a ela, para que o Delphi consiga interpretar essa variável. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a palavra reservada var, vou colocar aqui o nome da variável e idade, do tipo, né, 2 pontos, integer. Então, estou dizendo que vai ser um inteiro, tá? Se eu precisasse de uma constante, né, um valor que não se modifica, coloco const, o nome da constante, igual o valor dela. Por exemplo, digamos que o valor default fosse 18 anos. Então, poderia ter isso aqui, idade default, igual a 18. Então, eu estou automaticamente dizendo ao Delphi que essa constante tem o valor 18, né, e ela é do tipo inteiro, né? O próprio Delphi vai saber como é que funciona. Então, essas são as duas formas de declaração. Lembrando que, se eu tentar declarar uma constante depois do var, por exemplo, aqui, ele não vai deixar, né? Então, eu tenho uma ordem aí de declaração de valores dentro do Delphi, ok? Muito bom. Eu tenho aqui o idade. Eu vou dizer o seguinte, o idade, eu atribuo, né? Quando eu quero atribuir um tipo a minha variável, minha constante, aliás, minha variável, eu uso 2 pontos e o tipo dela. Se eu estou atribuindo um valor à minha variável, ou seja, dando valor para ela, eu uso 2 pontos igual. Então, esse é um operando que eu utilizo para atribuir valores a uma variável. Tá? Se eu tivesse que igualar, eu usaria o igual. A gente já vai ver agora. Então, idade é igual a SPE de idade, que é o nosso SpinEdit, ponto, ele tem uma propriedade chamada value, que é o valor que o usuário digitou dentro desse SpinEdit, perfeito? Então, eu já armazenei aqui na minha variável idade o valor que o nosso usuário digitou. Agora, eu posso usar uma condicional. Então, eu vou fazer se idade for maior ou igual a 18, então vou colocar aqui, ó, LBL, resultado, né? Aqui eu dei Ctrl barra para ele abrir a janelinha pra gente, ponto, a sua propriedade caption, onde eu escrevo dados informações dentro do label, 2 pontos igual, estou atribuindo um valor de texto à propriedade caption do nosso LBL resultado, e para texto eu uso aqui apóstrofe, né? Então eu vou falar aqui, ó, fulano é maior ou possui 18 anos. Perfeito? Ótimo. Então aqui eu já fiz uma condição. Então como é que funciona? Palavra reservada if, a minha condição, then, então, né? E aí eu atribuo o valor. Ok? Ótimo. Eu vou rodar a aplicação. Eu vou colocar aqui o valor 18, clicar no if, ele vai colocar aqui, fulano é maior ou possui 18 anos. Se eu colocar aqui 22 anos, ele vai gerar o mesmo valor, né? Vou até colocar um botão aqui para a gente poder limpar. Então, olha só, vou colocar um novo botão aqui só para limpar os valores, né? Então, LBL, resultado.caption, 2 pontos igual, abre e fecha apóstrofe, e aí ele vai atribuir um valor vazio, tá?
Então vou colocar aqui como apagar, só para a gente poder testar direitinho. Então eu vou executar novamente. Vou colocar aqui 22 anos, if, colocar 32 anos, apagar, ficou vazio, né? Clico de novo, ele fez lá o if pra gente. Só que, se eu colocar aqui, por exemplo, 17 anos, não vai acontecer nada, tá? Posso até apagar aqui, ó, não acontece nada. Por quê? Eu não fiz a condicional para o caso dele ser menor que 18 anos. Então, a gente vai mexer nessa condição. Como é que funciona agora? Primeira coisa, eu vou usar a palavra reservada else. Antes de else não possui ponto e vírgula, então tem que apagar esse ponto e vírgula aqui, tá? Então aqui eu vou fazer resultado, ponto caption, dos pontos igual, fulano é menor de idade, ponto e vírgula para finalizar. Bom, o meu procedimento, mais uma dica aí, né? Você que é iniciante, tá? Esse daqui é o meu procedimento, né? A última palavra reservada aqui que fecha o procedimento é o end. Então, na última linha, antes de chegar no end, eu necessariamente não preciso de um ponto e vírgula se eu não quiser colocar. É que aqui eu tenho costume, né? Já estou acostumado, acabo finalizando o comando com um ponto e vírgula, ok? Então, só para ter essa ideia, essa noção. Então, olha só. Vou colocar aqui 17 anos, fulano é menor de idade. 20, fulano é maior ou possui 18 anos. Então essa é a lógica simples aí, a expressão simples de utilização do case. Então vamos ver agora também, do if, desculpa. Eu vou ver agora também com vocês a parte do else. Então nós vamos lá para o do case, perdão. O case nós vamos fazer algo bem semelhante, tá? Então, primeiramente, var e idade, dois pontos, integer, tá? Por que eu estou declarando de novo, Adriano? Porque essa variável aqui, ela tem um ciclo de vida, tá? Então, ela só funciona, né? Ela só existe enquanto esse procedimento está sendo executado. Ou seja, eu cliquei no botão 1, aconteceu todo esse procedimento, a variável morre, sai da memória, acabou. Então, aqui, como é um outro procedimento, um clique do outro botão, eu tenho que redeclarar essa variável, tá? A menos que eu tivesse declarado aqui na área private ou public do meu formulário, que aí sim ela estaria disponível para qualquer um dos procedimentos dentro desse formulário, tá? Então, olha só, como é que eu faço? Idade, dois pontos igual, sp edit, idade, perdão, ponto value. Peguei o valor, agora eu faço o case. A sintaxe do case é case condição off, end ponto e vírgula. E entre o case e o end ponto e vírgula eu tenho os elementos. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Idade off. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar maior que, menor que, né? Enfim, eu posso colocar diretamente aqui os valores que eu quero testar. Então, por exemplo, se tiver entre 0, 17, dois pontos, vou até copiar aqui o texto. Posso vir aqui, ó, copio, é igual, né? Colo. Se for 18 anos, dois pontos, vou copiar novamente aqui, ó. Ctrl V. E aqui ainda tem uma coisa mais legal, né? Aqui, se for de 0 a 17, ele é menor de idade. Se for 18, maior de idade. Agora, se não for nenhum desses elementos, else, eu tenho ainda a opção de else, coloco lá. Aqui eu vou mudar, né? Aqui tem 18 anos, que aqui é exato, né? E aqui, maior de 18 anos. Evidentemente, né, que eu não estou testando aqui se for menor que 0, porque eu posso ter elementos menores aqui, né, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e tal. Eu teria que colocar, evidentemente, uma opção aqui para testar isso também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui a aplicação, vamos fazer de conta que o componente não permita
que eu coloque o valor menor que 0, tá? Eu já vou mostrar que isso é possível também configurar no componente, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui já está 0, né? Case, fulano é menor de idade. Vou colocar aqui 15, vou apagar, case, fulano é menor de idade. Vou colocar 18, case, fulano tem 18 anos. Vou colocar aqui 22, fulano é maior. Vou colocar aqui menos 1, só para menos 10, ó. Tá vendo? O que aconteceu? Ele continua dizendo que é maior, mas na verdade aqui eu tenho menos 10, né? Por quê? Porque o case vai analisar se a informação ela está entre 0 e 17 ou se é igual a 18, né? Qualquer uma dessas opções aqui ele vai rodar de cima. Não é nenhuma dessas, não são nenhuma dessas opções, não encaixa em nenhuma dessas opções, ele roda o else então. Então nesse caso eu poderia aqui, evidentemente é um exemplo bem esdrúxulo, eu poderia fazer isso aqui, ó. O max value, sei lá, 100 anos, e o min value poderia colocar, sei lá, 1, por exemplo, tá? Então eu posso colocar aqui o value dele já como 1, então a propriedade aqui, ó. Então 1 ano de idade. E aí eu não vou conseguir diminuir aqui, clicar no botãozinho para zerar, né? Ou posso até colocar de repente também o 0 aqui, né? Ali, afinal de contas, vou colocar aqui min 0. Olha lá, ele não deixa eu descer o valor abaixo de 0, né? Então eu teria aí condição suficiente de testar essa opção. Se eu colocar aqui 120 anos, ó, ele vai continuar, só que ele deu a mensagem fulano é maior porque ele voltou aqui para o 100 depois que eu cliquei e saí do foco do componente, tá? Então essa daqui são as duas formas de if que eu tenho para serem utilizadas, de condicionais para serem utilizadas dentro da linguagem. Ótimo, beleza, né? Bom, agora vamos ver um pouquinho de loops, de laços, né? Laço for, laço while, laço repeat until, por exemplo. A gente vai ver como é que a gente cria um loop para fazer alguma operação várias vezes, né? A mesma operação várias vezes. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no PowerPoint novamente. Vou abrir aqui, ó. Eu tenho mais um slide para mostrar. Próximo slide, ó. Eu tenho 3 formas de executar loops dentro do Delphi, dentro da linguagem Delphi. For, condicional, condição do, while, né, o while not of, por exemplo, né, eu tenho algumas opções, e tem o repeat until, tá? Diferenças entre elas, né? O for eu preciso de um número, né, número exato eu preciso saber o número exato de interações que vão existir. O while eu não tenho essa condição, a menos que eu crie a minha própria condição, né, para que ele faça quantas vezes eu desejar. E tem o repeat until. Todas as duas primeiras ele executa ao menos algumas operações, né, de acordo com a condição que eu tenho. E o repeat until ele vai executar pelo menos uma vez, no mínimo uma vez. As demais elas vão variar de acordo com a condição que eu colocar dentro do sistema, né? Então a gente vai criar aí uma coisa bem simples para poder entender esses 3 mecanismos, tá? Então vamos voltar aqui no Delphi. Eu vou usar ainda esse mesmo exemplo, tá? Só que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, eu vou colocar essas opções de lado, né? E vou fazer o seguinte, tem um componente aqui chamado listbox, que é uma caixa de lista, né? Na tradução literal aí. Então eu posso adicionar aqui valores dentro desse listbox. Ele tem uma propriedade aqui chamada items, que é essa propriedade aqui, ó. Eu posso selecionar, digitar aqui 1, 2, 3, 4, né? Os valores que eu pretendo aqui para a minha caixa de lista, tá vendo? Então, cada item, né? Cada linha é um item da minha caixa minha lista de valores, tá? Então, eu vou executar aqui. O que eu vou fazer agora? Vou criar um botão, colocar 3 botões aqui, um para cada, né? For, while e repeat. No primeiro caso, eu vou fazer o seguinte, eu quero adicionar valores aqui dentro. Então eu vou colocar esse cara aqui, vou dizer que ele vai ser o for. Esse daqui será o nosso
while e por último repeat. Beleza. Vamos começar pelo for, que é o mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer aqui? For i vai de 0 até 9. Vou adicionar 10 valores porque o 0 conta, né? Do listbox1, que é o nome do meu componente, ponto a sua propriedade itens, ou items, se você preferir, né? Ponto add. Existe um método chamado add, onde eu adiciono valores lá dentro, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. É uma string, né? Item mais, eu vou concatenar com uma outra string, né? Eu vou colocar aqui o valor de i, que é o meu número, minha variável de interação, ponto toString, que é um método para a gente converter, já que o i é inteiro aqui, né? E eu preciso de uma string, eu vou converter o i em string para poder adicionar os valores ali dentro, tá? Bom, como eu tenho uma variável i, eu tenho que declarar essa variável, né? Então, vou colocar aqui var i, que vai ser a variável que a gente vai utilizar para incrementar. Vou executar essa aplicação, clicar no for, ele adicionou aqui 0, 1, 2, 3, 4 até 9. Né? Então, de uma maneira bem simples, a gente viu como fazer interação, né? Utilizando o laço for. A gente vai fazer o mesmo método agora, só que utilizando o while. Eu vou novamente preencher esse listbox, só que com o laço while, só para a gente poder entender as diferenças, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá então, aqui no nosso botão while, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos novamente da variável i. Então, eu vou criar aqui var i do tipo integer. O laço for, né, ele incrementa sozinho a nossa variável i. No caso do while, não. Eu vou precisar incrementar o valor dessa variável durante a interação do nosso while, tá? Do nosso laço. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou declarar que nosso i é igual a -1, né? Para que a gente possa começar com 0. E aí eu começo while i menor que 9. Eu vou utilizar aqui begin end, já vou explicar por quê. Vou colocar aqui incremento listbox1 ponto items ponto add ou add ou add, né? Item mais, novamente eu vou colocar aqui o i.toString. Bom, eu vou explicar agora o que a gente está fazendo aqui, ó. No caso anterior, o próprio i aqui no nosso condicional for, ele já é automaticamente incrementado. Então, ele vai começar em 0 e vai terminar em 9. E automaticamente o próprio for já vai incrementando essa variável 1, 2, 3 até chegar na condicional final, ok? Até aqui, tranquilo. No caso do laço while, eu não sei qual que é o final do meu while, né? Eu poderia utilizar, por exemplo, o while para fazer a leitura de uma informação que esteja numa base de dados, né? Então, uma tabela ali de 100 clientes, eu vou pegar e falar, olha, faça os comandos que estão aqui até o final da tabela. Então, eu teria que colocar while not minha tabela.eof, que é end of file, né? Então, faça até que termine a tabela. Então, eu não sei quantos registros tenho. Posso ter 1000 registros, 100 registros, 1 registro, né? Enfim. Nesse caso aqui, que a gente sabe o final, que é o 9, eu fiz aqui a minha própria condição de acordo com o que ela precisa executar. Então, o que eu fiz? -1, né? Então, a primeira linha aqui, ele vai incrementar esse método inc, incrementa a variável, tá? Eu tenho dec também, que é o contrário, vai decrementar a variável, né? E eu estou dizendo, faça até que i, né? Faça enquanto o i for menor que 9. Tá? No Delphi, toda vez que a gente tem mais de um comando para ser executado no mesmo bloco, a gente precisa abrir um bloco em begin e end. Por isso que eu coloquei aqui o begin aqui e o end aqui, porque eu tenho dois comandos para serem executados dentro do mesmo bloco. No caso do for, eu tenho um único comando, então eu não preciso do begin e end. Tá?
Adriano, se eu colocar o begin e o end, mesmo que tenha só uma linha de código, vai funcionar? Normal, tá? Mas não é preciso, não é necessário, não é preciso, ok? A próxima linha, normal, como a gente fez na linha anterior. Então vamos lá, vamos executar. Vou clicar aqui no while. Olha só, novamente de 0 a 9. Então a gente fez o mesmo procedimento, só que com uma condicional diferente, tá? Adriano, quando usar um, quando usar outro? Vai depender muito do seu caso, do que você está fazendo, do que você precisa fazer, né? Como eu falei para vocês, se eu quisesse fazer algum comando aqui em cima de uma tabela, poderia fazer algo do tipo, dar um exemplo bem fácil aqui, tá? Faça enquanto minha tabela, o componente de tabela, né? .eof. Aqui eu estou dizendo, faça enquanto não for final de arquivo. Então, se eu tiver 1000 registros dentro de uma tabela, ele vai fazer 1000 vezes. Chegou no final da tabela, essa condição passa a ser verdadeira e o for é ejetado automaticamente. Beleza? Então, isso daqui foram as condicionais. Óbvio, tem muita coisa para explicar sobre condicional, sobre if, sobre case. Então, isso aqui é só para você ter uma noção inicial de como montar tudo isso, de como fazer, de como usar os fundamentos do Delphi para qualquer tipo de aplicação. Vamos agora para a última parte dessa nossa videoaula, que é o Repeat Until, que também é um tipo de laço, tá? Então, vamos lá. Botão Repeat. Novamente eu tenho que declarar a nossa variável, né? Então vou colocar aqui integer. Beleza. Vou dizer qual que é o valor inicial. Vou colocar aqui é -1. E vou dizer o seguinte. Repita, né? Repeat até que. Então o until aqui significa até que. A nossa condicional agora ela vem embaixo. Por quê? Porque ele vai fazer uma primeira execução e, por último, vai fazer a checagem para ver se executa novamente ou não. Então, é ao contrário dos dois últimos loops que a gente viu. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer para ele executar todos esses comandos que estão aqui dentro até que o i seja igual a 9. Né? Então, olha só. I, igual, perdão, inc de i. Então, ele vai incrementar aqui toda vez que ele passar pelo i, né? E, novamente, listbox 1.items.add item mais i2string. Perfeito. Olha só. Então, eu estou dizendo para ele vai fazer uma primeira vez essa instrução, essas duas instruções, e aí vai avaliar. Olha, o i é igual a 9? Não, então faz de novo. O i é igual a 9? Não, faz de novo, até chegar no 9, né? Então, vou lá. Vou executar. Vocês vão ver que tem o mesmo resultado. Ali, ó, de 0 a 9. Ou seja, 3 formas diferentes de utilizar. Evidentemente, cada uma dentro do seu contexto, né? Você vai, com o passar do tempo, aí, trabalhando, mexendo, fazendo aplicações. Com o passar do tempo, você vai precisando aí de um ou de outro, de acordo com a situação. Perfeito? Bom, para fechar, eu poderia fazer tudo isso daqui também, utilizando aqui, como eu falei, a variável, no meu primeiro caso aqui, idade, eu poderia pegar isso daqui, só para a gente fechar. Poderia colocar essa variável aqui em cima, aqui no public ou no private. E retirar daqui, né? Então, a partir desse momento, tanto o primeiro botão quanto o segundo aqui, o if e o case, podem utilizar a mesma variável aqui na parte superior. Então, uma vez atribuído o valor, ele vai utilizar normalmente isso daqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, testar aqui, usar uma... Já que eu já sei que é 18 anos a idade de maioridade, né? Então, eu poderia usar aqui uma const. Vou declarar uma const chamada idade máxima, que vai ser igual a 18. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Idade máxima igual a 18, tá?
Então, nesse primeiro caso, o que eu estou falando para ele? Ó? O idade vai ser o que eu digitei dentro do nosso SpinEdit, né? E ele vai testar. Se o idade for maior ou igual que a nossa constante, né? Nossa idade máxima, então ele vai fazer a execução. Então, olha só. Vou executar aqui. A gente vai ter, então, valor 7, if fulano é menor de idade, ou, se eu colocar aqui, por exemplo, 22, if fulano é maior que 18 anos, né? Maior ou possui 18 anos. Então, dessa forma, a gente declarou uma constante. Eu também poderia declarar essa constante, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, poderia declarar essa constante em outras partes do código, né? Por exemplo, aqui, logo abaixo do uses. Então, também funcionaria perfeitamente. Ou também aqui dentro do public, tá? Então, poderia ser aqui também. Também funciona da mesma maneira. Então, evidentemente, como eu falei, em 20 minutos, 25 minutos, a gente não consegue falar sobre todos os fundamentos da linguagem, né? Então, o objetivo aqui é somente a gente ter uma noção realmente dos principais fundamentos aí, né? Aliás, a pontinha do iceberg dos principais fundamentos da linguagem Delphi, ok? Eu vou colocar novamente aqui os meus contatos. Lembrando que dentro do nosso canal, aqui no YouTube, a gente tem alguns tutoriais, alguns vídeos, tem um curso também, assistam o nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi, de ponta a ponta, mas aí nesse caso você já vai ter que ter um pouquinho mais de noção de Delphi, mas de qualquer forma dá para aprender bastante coisa, tá bom? Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!